Centrais sindicais divulgaram ontem uma nota de solidariedade à greve por tempo indeterminado dos trabalhadores da Renault de São José dos Pinhais, no Paraná, contra 700 demissões anunciadas pela montadora na terça-feira. A nota destaca que o anúncio das demissões ocorreu antes do prazo de 72 horas aprovado na sexta, 17, em assembleia da categoria, para que a empresa voltasse a negociar com o Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba alternativas para a manutenção dos empregos. Segundo o documento, as centrais sindicais repudiam a forma intransigente de agir da atual direção da planta da Renault em São José dos Pinhais, pois a empresa tem recebido incentivos fiscais do governo do estado do Paraná exatamente para gerar e manter empregos. E para conversar conosco a respeito disso, nós temos aqui o secretário-geral do Industrial Global Union, Walter Sanches. Bom dia, Walter. Bom dia, Glauco e ouvintes. Aqui já é boa tarde, né? É verdade. Você está em Genebra, na Suíça, né, Walter? Isso. Walter, Isso. como que você vê essa situação da Renault aqui em São José dos Pinhais, ali no Paraná? Infelizmente, não é um caso isolado dentro desse contexto de pandemia. Então, Glauco, é importante a gente explicar para os ouvintes, porque parece uma coisa meio lógica, né? Nós estamos vivendo, o Brasil já vive um momento de crise econômica já há vários anos, e vem a pandemia, bom, lógico que a empresa está tendo prejuízo e, portanto, demissões. No caso da Renault, especificamente, não é bem assim a história. Primeiro porque a Renault, ela faz parte de uma aliança global entre a Renault, a Nissan e a Mitsubishi. E é uma empresa que em maio ela anunciou o corte de 15 mil trabalhadores a nível mundial. Não é só a planta de São José dos Pinhais, no Paraná, que está sendo atingida. E no caso aí, é uma empresa que teve um problema de erros estratégicos, de decisões estratégicas, em que ela não consolidou essa aliança, né, da Renault com a Nissan e com a Mitsubishi. E hoje, para empresas do setor automobilístico, é muito importante você ter presença nos principais mercados, que é a China, que é Estados Unidos, que é a Europa, né, onde há os maiores volumes de vendas e de produção. Então, uma empresa que falhou na estratégia, ela se aproveita nesse momento de vulnerabilidade dos trabalhadores, dos sindicatos, seus representantes, e aproveita para fazer uma reestruturação. No caso da Renault, especificamente, ela está aí infringindo a direção local da empresa, ela está infringindo várias questões aí. Primeiro, isso que você mencionou aí. Tem uma lei no Paraná de 2007, uma lei do próprio, quando era então governador Ratinho Júnior, que agora é governador, ele era deputado na época, né? A lei de autoria dele, em que empresas que recebem incentivos fiscais não podem fazer demissão em massa. Então, e outra coisa também, assim, no caso, nós temos um acordo global com a Renault, o Industrial tem um acordo global com a Renault, um em 2013, mais geral, sobre a questão de respeito às normas da OIT, e um de julho de 2019, no qual trata da questão do futuro do trabalho, digitalização e etc. E nesse acordo de 2019 está estritamente escrito, determinado que reestruturações de qualquer ordem precisam ser necessariamente negociadas com os sindicatos, e a empresa esgotou unilateralmente as negociações, quando ainda estava um processo negocial, e a empresa simplesmente tomou essa decisão unilateral. Então não é bem assim que é por conta da pandemia. É uma reestruturação que ela está se aproveitando no momento. Quer dizer, essa reestruturação você falou, né, do plano global anunciado em maio pela empresa, que envolve aí o corte de 12 bilhões de dólares, né? Quer dizer, 12 bilhões de reais no caso aqui, que é uma quantia bastante grandiosa, mas a gente tem também outros efeitos, né, Walter, porque não só em relação à Renault, mas em outros setores da indústria automobilística, que é, por exemplo, aproveitar justamente esse momento da pandemia como justificativa para atrasar o desenvolvimento, por exemplo, do aproveitamento de energia limpa. Existem outros impactos ainda e parece que parte da indústria automotiva está se aproveitando desse momento, como você mencionou, para fazer esse tipo de ação. Exatamente, Glauco. Se você olhar, a indústria automobilística como um todo, ela está passando por uma série de transformações, né? Não só a questão em geral da digitalização de toda a economia, mas o próprio uso do automóvel.
as pessoas, muita gente hoje em dia se questiona, sobretudo os mais jovens, sobretudo sobre a questão de uma dúvida se ainda tem desejo de possuir um automóvel para o transporte individual, né? Com a disseminação do Uber e outras plataformas semelhantes, né, de transporte, muita gente se questiona se vai ter um automóvel de transporte individual que tem que pagar seguro, tem que pagar manutenção, tem que pagar imposto por gasolina, etc. e tal, né? E quando ela tem outras alternativas. Então, isso é uma das coisas que está, a conectividade dos automóveis, né? Que todo consumidor pensa em que a vida conectada tem que continuar quando ela está no automóvel, sobretudo nas grandes cidades. Existe essa questão que você mencionou das emissões de poluentes, de gases de efeito estufa, que a estratégia global tem sido da eletrificação, né? No caso do Brasil, o Brasil já por conta do uso do etanol misturado à gasolina e misturado ao diesel, o biodiesel misturado ao diesel, o Brasil já tem um nível de emissões de poluentes muito inferior a outros países, mas a estratégia global da indústria tem sido de eletrificação. E tem outras coisas que estão em andamento, a história do veículo autônomo e tal. Então, é uma indústria que ela está se transformando muito. Então, você dizer que a empresa, algumas estão ficando para trás nessa coisa. Então, uma questão competitiva das empresas e que ela desconta nos trabalhadores. Nós temos coisas que estão ainda por ser decidida. A pandemia, o que ela trouxe, ela não muda a questão da reestruturação que está em curso, né? A pandemia ela traz um outro elemento. Primeiro é o seguinte, claro, como a reportagem anterior falou, né? Se as pessoas estão com menos renda e tem muita gente desempregada, obviamente o automóvel veículo individual ele é sensível ao consumo. E tem uma série de questões em aberto, por exemplo, o transporte coletivo, né? A questão do transporte individual versus o coletivo. Na China, por exemplo, o pós-pandemia, que na China já é pós-pandemia, né? Representou mais vendas no setor de veículo individual, veículo de passeio. Por quê? Porque as pessoas querem manter o seu distanciamento, não tem medo de ir para o transporte coletivo, que é um problema, né? E ao mesmo tempo, algumas cidades, inclusive São Paulo, né, fez um processo de ter mais ônibus nas ruas, por exemplo, exatamente para garantir o distanciamento entre as pessoas. E aí tem outras questões que estão muito em debate, as empresas estão reavaliando suas estratégias, por exemplo, do fato de que empresas que tinham o seu fornecimento vindo da China e da Coreia no início da pandemia e que se viram sem fornecimento. Então elas estão reavaliando se elas não vão trazer o fornecimento para mais próximo dos mercados, uma pretensa desglobalização. Então são todas coisas que estão ainda em aberto, só que as empresas o que elas fazem na primeira oportunidade buscar defender seus acionistas e jogar a conta para cima dos trabalhadores e dos seus sindicatos. E promovendo, no caso, como a Renault, ações que são globais. Mas aproveitando de peculiaridades locais também, precisamos ver como é que vai ser a reação do governo do estado do Paraná, também das instâncias do Poder Judiciário, onde isso pode vir a ser analisado, essas demissões. Agora, Walter, a gente já tocou nesse assunto aqui, mas isso também demonstra mais uma vez a necessidade de existir uma articulação global, né? Já que a ação dessas empresas atinge diversos estados nacionais, também é preciso que os trabalhadores, as entidades de classe de uma forma geral, se articulem globalmente para fazer esse enfrentamento de uma forma mais efetiva. Sim, com certeza, Glauco. Inclusive no caso da Renault mesmo, desde o nosso acordo de 2013 já existe um comitê global dos trabalhadores e temos um companheiro nosso lá de Curitiba que faz parte desse comitê global e com certeza ele está trazendo essa questão, porque se é bem verdade que é uma reestruturação global, porque a Renault fez uma estratégia, um modelo de negócio não muito inteligente e, portanto, está agora correndo atrás do prejuízo e isso jogando para as costas dos trabalhadores, é verdade também que em nenhum outro lugar do mundo, porque está sendo os cortes de mão de obra estão acontecendo na França, na Rússia, na Coreia, na Turquia, no Marrocos e também no Brasil, em nenhum dos outros lugares
houve uma interrupção unilateral das negociações e a empresa anunciou demissões. Então, com certeza, o Industriol aqui, que representa trabalhadores de 14 setores produtivos e de energia e de mineração no mundo, nós estamos nos colocando à disposição dos companheiros aí de Curitiba, da CNTM, do Sindicato dos Metalúrgicos de Curitiba, para ajudar no que for necessário para interceder junto à direção global da empresa, para que ela cumpra os seus acordos globais que determinam que o processo tem que ser negociado. Há inúmeras para garantir os empregos. E é isso que nós esperamos, que a empresa volte atrás e volte à mesa de negociação de uma maneira justa com o sindicato. Isso, a gente vai continuar aqui acompanhando a situação dos trabalhadores da Renault em São José dos Pinhais. Walter, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Obrigado, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia. Conversamos aqui com o secretário-geral do Industrial Global Union, Walter Sanches. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.